Agora sim, estamos em mais um programa Papo Reto, que é um papo para homens, mas que todos podem assistir. Você e sua família podem assistir. Gente, todas as vezes que eu vier aqui, eu vou trazer alguém que realmente vai trazer algo que possa acrescentar na sua vida, que principalmente eu sinto de Deus, sendo você religioso, não acredite nisso, sinto de Deus que gerou algo que eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida. E nosso papo aqui é retíssimo, é rápido, objetivo e claro. Para isso eu trouxe hoje aqui Malaquias, o único mala, gente boa. O único mala, gente boa que vocês vão conhecer na vida sou eu. Prazer. Gente boa até demais. Eu vou te falar, existem conexões que só Deus faz. Algumas eles ensinam para aprender, outras para fazer você crescer. E às vezes, meu irmão, você pensa que está sozinho na batalha e Deus junta os seus para que fortaleçam. A gente teve uma experiência semana passada de forma surreal, mas depois eu vou falar sobre isso. Fala um pouco de você, Malaca. Eu nasci em Cascavel, eu sou um cara apaixonado por pessoas, né? Desde criança, né? Eu sempre gostei de pessoas, né? E sempre tive Cristo como meu horizonte, né? Eu fui criado numa família cristã, né? Uma família Testemunho de Jeová. Então, a crença sempre teve arraigada na minha família. E depois as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo, daí eu fui morar em Curitiba, fui trabalhar, eu falo assim que eu sou um dos office boys mais felizardos e bem resolvidos, né? Comecei minha carreira como um office boy, depois eu fui trabalhar numa corretora de cereais, né? Aí montei a minha corretora depois, que se tornou a maior corretora de venda de feijão preto do país. Eu me tornei um melhor, por eu me tornar um melhor naquilo que eu fazia, eu me tornei o maior vendedor de feijão preto do Brasil, né? Conquistei muitas coisas assim, e eu sempre gostei de pessoas. Depois fui trabalhar com futebol, que loucura. Eu tive a oportunidade, que o papo é reto, aqui ele já vai cortando. Já. Reto. Aqui, ó. Eu fui trabalhar com futebol, e no futebol eu pude viver assim momentos maravilhosos, né? Viajei o mundo e degrau por degrau, venda por venda, apesar de todas as dificuldades que tinham, eu sempre acreditei, eu sempre tive uma coisa assim de visão, né? Eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar, então eu nunca quis ser o maior no que eu fazia, eu queria ser o melhor. E eu me destaquei e me tornei, talvez, hoje no mundo, um dos únicos agentes a levar 3 jogadores para o Barcelona, né? Eu participei da venda de 3 jogadores do Barcelona, né? Nossa. Então... Foi uma virada de jogo aí. Foi uma virada, assim... eu falo assim, as pessoas falam muito assim, poxa, Malaquias, se você entrar no Google, digitar Malaquias Futebol Barcelona, você vai ver. Todo mundo, você ajudou a vender o Neymar. Cara, o Neymar é fácil, né? O Neymar, tipo, qualquer um vende. Ele é muito bom, ele é um menino fora de série. Mas o meu maior case de sucesso, sem dúvida nenhuma, foi o Keirson, um menino que fazia gol como ninguém. Um menino, ele foi artilheiro do Paranaense Juvenil, Taça São Paulo, Campeonato Brasileiro. E eu fiz todo o processo, tirar ele de uma cidade do interior do Mato Grosso, Bodoquena, até levar para o maior time do mundo. Ou seja, ali eu tive muito claro uma coisa que Deus me deu, essa visão, né? Eu acho que um homem posicionado, quando ele tem a visão, né? Ele faz o que ele quer. Então, e hoje eu vivo rodando o mundo falando sobre vendas. Nossa. Porque nessa trajetória toda, o que eu vi? Que tudo na vida é venda. Ou você é vendedor de produto ou de serviço. Então, o papo reto aqui tudo é venda, né? Então, se a gente puder, se a pessoa que está escutando a gente já entendeu, já se conectou com a gente, ótimo. Fantástico, né? Deus dá. Você tem a visão e Deus dá a provisão, né? O homem tem que crer em algo para poder avançar. Não tem coisa mais desafiadora no mundo dos homens que a gente trata, é quando ele perde a rota, sabe? Quando o GPS quebra, quando ele fala assim, não sei primeiro quem eu sou e nem para onde vou. E quando acontece isso, o homem fica castrado. A gente pensa que a castração é apenas a nível de intimidade, mas é sobre esse assunto. Você que é uma das maiores autoridades do Brasil em falar com homens, você sabe muito isso, e em base de tudo isso, o que eu criei? Eu criei o que Deus me deu. Eu estou estudando um cara chamado Apóstolo Paulo, que para mim é o maior vendedor do mundo. Por quê? Não gostava do produto,
perseguia quem usava o produto, a partir do momento que conheceu o produto, se tornou o maior vendedor do produto. Então eu acredito que o apóstolo Paulo foi o maior vendedor do mundo. Por quê? Ele, a partir do momento que ele conheceu, ele pegava, ele saía, ele se adaptava, ele tirava a bunda da cadeira, ia lá, ia visitar, falava com todas as pessoas, tinha humildade de receber conselhos, né? Ele tinha um mentor dele. Ele sendo muito bom, né? conhecedor. Ou seja, então, a minha vida hoje, ela é pautada em despertar o apóstolo Paulo que existe dentro das pessoas. E daí o que Deus me deu? Na palavra vendas, eu fiz um arquétipo, né? V de visão, né? Eu vejo assim, V de visão, E de estratégia, N de não, D de determinação, D de direcionamento, A de atitude, para daí ter o S de sucesso, vendas. O que acontece com a maioria dos homens hoje? Eles até conquistam isso, eles têm a visão, criam estratégia, recebem não, vê, são determinados, tomam atitude e têm o sucesso. Aí eles param no S e esquecem de fazer o looping de novo. É sempre um continue. A vida sempre é um continue. A vida então, na minha vida é assim hoje, né? A minha visão hoje, qual que é? Eu quero me tornar um dos maiores incentivadores de pessoas do mundo. Qual a estratégia que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tratar todas as pessoas de uma forma igual. Eu tenho que ter o prazer de estar em todos os lugares, estar com pessoas. Eu tenho que ser apaixonado por pessoas. Eu tenho que caminhar com pessoas com o mesmo princípio, né? Eu tenho que caminhar, não é assim, ao lado a lado. Eu tenho que ter humildade, chegar e perguntar para você, né? Então essa é a minha estratégia. Eu vou ter não? Vou ter. Vou ter problema? Vou ter. Mas eu vou ser determinado. E vou tomar atitudes, né? Até coincidentemente é o nome da minha igreja hoje. Atitude. Para que daí é impossível a gente deixar. Nós estamos em 2025, né? Pode deixar guardado esse podcast. A gente vai, daqui 2 anos, a gente vai colocar. Eu vou voltar aqui e a gente vai colocar. Você lembra qual que era a visão do Malaquias? Qual a estratégia que ele montou? Então, assim. Essa sua visão de vendas, quando você fala sobre a visão, já é um primeiro passo, é um dos melhores e maiores tratamentos dos homens que existem hoje. Hoje, vou perguntar inclusive a você, qual é a visão que eu tenho em relação à hombridade hoje? Tiram o primeiro ponto da venda, a visão. Quer destruir uma nação, você tira a visão de um homem. E aí tira uma visão, por exemplo, hoje no Brasil é praticamente contra a lei você se casar. A lei milita contra. Ela milita contra porque todas as questões jurídicas em relação ao patrimônio o homem perde, as questões jurídicas em relação à liberdade, que é do segundo maior direito do homem, né? A liberdade, porque a primeira é a vida, a segunda é a liberdade, também é tirada por um pressuposto que pode ser por motivo preventivo, mas ele já perde esse direito de possivelmente ser inocente, então o homem só tem a perder. Quando ele só tem a perder... Ele fala o seguinte, a visão de casamento não é pra mim. Uma vez eu botei um vídeo na internet falando sobre casamento, que é coisa pra homem, não é pra moleque. Por isso que muito homem foge. Muito menino foge. Cara, casamento é pra quem é homem. É homem. E aí os caras, não, porque você não sabe, porque você é mole. Não, vou te falar uma coisa. Eu sou tão doido nesse negócio que, por exemplo, quando eu me casei, eu assim, a mulher toma tudo. Tudo que eu tenho tá no nome da minha mulher. Hoje tem negócio de hold, mudou tudo. Mas eu não tinha mais nada. Falei assim, se é pra acontecer, tá aqui. Eu não tenho medo disso. Você não tem plano B. Pronto, se você queima a fonte, se você queima suas pontes, você vai fazer esse troço dar certo. E você tem que fazer isso dar certo. Esse troço no sentido carinhoso, tá? Não tô defraudando a palavra do casamento. Mas o homem começa perdendo a visão de casamento. Segunda visão que ele perde, de hombridade. Porque o homem pensa que ele só é útil. Se ele não é útil, ele é fútil. Quer dizer que um camarada que está adoecido, ele não é mais homem. Então ele pensa que a utilidade dele operacional é que o torna homem. Por exemplo, você tem uma história incrível, uma coisa incrível, mas o que você está fazendo hoje, por exemplo? Você está servindo. Vamos falar um pouco sobre os legendários, sobre isso aí. Cara, ou seja, é legal. O cara tem um histórico desse admirável. E eu amo. E o que você faz? Eu amo ser. Ele dedica a maior parte do tempo dele, eu vejo. Eu fui lá, gente, eu tava dentro da igreja, servindo. E tava lá, eu saí de lá pra vir gravar o podcast. E ele falou, não sei se vai dar tempo, bem rapidinho que vai dar certo. Porque eu tô ali no meio, se você pegar meu story lá, eu tô ali na marmita, junto com os pedreiros ali, e nós ali, e tal, e fazendo acontecer. Por quê? Qual que é a visão? A minha visão tá muito clara. Nós temos que fazer os homens entender o papel dos homens. É isso. As mulheres têm o papel dela que é crucial na nossa vida. Nós não somos homens sem uma mulher, cara. Eu não tenho essa coisa, não, porque eu sozinho, não, porque... Não tem, meu irmão.
Deus fez Adão e Eva. E pronto. E pau na máquina. E resolvam. Sabe, as pessoas assim, ó, cara, eu respeito tudo. Deus fez Adão e Eva. Legal. Não fez Adão e Ivo. Talvez isso aqui pode ser até polêmico falar. Não, tô nem aí, cara, papo reto. Papo reto. Fez Adão e Eva, não Adão e Ivo. Nem Ive. Ou seja, não Ive. Ou seja, o homem, ele tem que se posicionar no lugar do homem. Qual que é o nosso maior problema hoje? Os homens. Porque nós não nos posicionamos. Eu não estou falando nós, porque eu não me enquadro nesse. Eu me posicionei. Sim. Eu me posicionei. Eu já errei. Talvez vocês nunca vão escutar uma pessoa que mais fracassou do que eu. Eu já tive diversos nãos. Cara, vamos um dia fazer um podcast só dos meus fracassos? Não, vai ficar muito longo. Se falar dos meus, então eu vou chorar aí. Mas o que é hoje? Hoje aqui no Alphaville, tal, as pessoas elas só contam vantagem. Aqui é o seguinte, eu sou homem, sou pecador, já errei. Mas hoje eu tenho a visão clara de que homem que eu sou perante Deus. Você falou tudo. Você entendeu? Que homem que eu sou perante Deus. Então eu sei que quem anda comigo não existe deslealdade. Tem que estar junto. Um novo nível de honra. Honra, o que é honra? Honrar é isso. Você está aqui Pô, comigo, você me ligou, eu tô aqui. É uma honra. Ele cheio de e meu irmão, compromisso. e eu sei que o dia do meu evento você vai estar lá. Com certeza. Vai estar me honrando lá. Pô, Malaca, eu tô torcendo por você. Com certeza. Da terra isso é honra. Honra. E a honra não é assim, ó, meu irmão, eu quero ser seu amigo, tá aqui, ó. Vou te dar um Rolex aqui pra mim ser seu amigo. Cara, isso não é honra. Isso chega a ser desonra. Eu não quero comprar sua amizade. Eu sou contra essa coisa do arrasta pra cima, fica milionário, ficar comprando acesso. Meu irmão, quem me apresentou a você foi um amigo nosso. Nossa. E quem fez aquele encontro foi Deus. Foi Deus. Não tem como não ser. Velho. Não existe Mastercard, não existe Visa, não existe Rolex, não existe nada. E eu estou aqui hoje te honrando e parece que eu te conheço. Por quê? Porque nós temos a mesma visão. A percepção que a gente tem quando encontra pessoas que têm visão, principalmente de reino, é essa. Qual é a visão? Parece que a gente se conhece desde antes da criação do mundo. É isso. Por quê? Porque a gente está caminhando junto a algo que é focado no eterno. Papo é reto. Simples assim. Papo reto. É fácil assim. Você falou de Alphaville, eu vou fazer um comentário aqui que vai virar um corte, vai dar treta. Vai. Eu falo que Alphaville é igual Pareto. Pareto é o quê? 80-20, né? É 80% fake news e 20% verdade. Sabe o que eu acho? Ó, cara, olha que loucura isso aqui. Mas parece ou não parece? O cara só arrastar pra cima, ficar milionário aqui no Alphaville. Tudo que você vê aqui, você não vê as pessoas descer na rua e almoçar. Você vê as pessoas subir para ele, ponto. Aqui a vida, cara, chega a ser bonito ver. Eu dou risada, eu vejo. Porque na vida real, meu irmão, não é assim, velho. Parece que ali não existe dia 10. Não existe conta. Não existe o dia da folha. Meu irmão, não existe folha, não existe pagamento, não existe compromisso. Oh, Deus. Ali é só coisa linda, meu irmão. E papo reto, na vida real. Você que está em casa, você que está escutando. Você está escutando dois caras aqui. A gente convive aqui. Muitas vezes vocês vão me ver com algumas pessoas. Mas, meu irmão, eu chego a me divertir. Eu penso assim, talvez essa pessoa andando comigo, ela vai entender. Eu falei assim, mas cara, você vai fazer isso? Eu vou. Tem uma frase que foi muito legal. Eu tinha ido viajar, eu estava na primeira classe da Emirates. Que legal, né? Postei. Mais top de todas. Postei. Daí, uma semana depois, eu fui para Uberlândia. E Uberlândia tem até de um amigo meu, uma empresa chamada Levare, que é um ônibus leito, como primeira classe. Faz Rio de Janeiro também. Tem, conheço. Faz Rio de Janeiro. Eu peguei e postei a foto e eu lá na Levare. Os caras, pô, Malaquias, você andando de ônibus? Aí Deus me deu uma palavra assim: de avião ou de busão, o que importa é a direção. Nossa. Cara, assim, daí eu postei, fechou. Aí começou um monte de gente a repostar. Ô, Malaca, tô aqui, pá. Por quê? Porque a pessoa não quer mostrar. Cara, você tocou num ponto aí que tem muitos homens morrendo por isso, tá? Por quê? O homem, quando pensa que ele tá numa dessa, que ele tá assim no busão, ou ele tá comendo algo mais simples, ele pensa que ele é um fracassado. Aí o diabo... Marmita hoje, eu peguei 20, deixa eu falar, semana passada eu fui no restaurante e paguei R$1.000 a conta, quase morri, R$1.000 a conta. Eu paguei chorando quase, tá? Hoje, se você entrar no meu Instagram, hoje, tá ali, se você entrar agora ali, tá ali uma marmita, uma marmita, cara. Marmita, paguei R$20 e ainda ganhei um suco. Aí. Do meu amigo que eu postei o vídeo dele, que vende a marmita.
O guri é um vendedor nato. No meu Instagram deu 5 milhões de acessos. O prazer dele vender. Ou seja, todo mundo é vendedor. As pessoas hoje elas estão perdendo a essência, mano. Mas é isso, porque o que acontece? Quando a pessoa volta dos seus rolês, que sejam de helicóptero ou de Emirates ou de busão, quando você está no seu quarto, lá na sua suíte ou no banheiro, que seja social, se olha no espelho, você sabe quem você é. Agora, quando a pessoa se coloca numa fake, numa máscara social inatingível, todos nós temos máscara social, mas numa inatingível, ele se olha no espelho e fala assim, cara, a minha verdade, ninguém me aceitaria. Porque ele pensa que só com uma máscara social de sucesso que ele é aceito na roda. E aí, quando ele sabe quem ele verdadeiramente é, quando ele se olha no espelho e fala assim, cara, a minha versão ninguém suporta. E aí entra o colapso. É por isso que a cada 4 vezes mais homens tentam suicídio do que mulher. Porque o principal não é uma crise financeira, o principal é uma crise da existência, da identidade. Por isso que é importante a gente trazer a essência do homem. Escuta aí, homens, escuta isso, homens. Isso é forte. Escuta porque isso faz sentido. Ou seja, você se olhar no espelho e saber que você é quem você é, e você pode passar o dia inteiro sendo quem você é, com defeitos e qualidades, te traz paz. Eu falei aqui, está gravado. Não existe, talvez, pessoa nessa sala, que nós vamos ter umas 5, 6 pessoas aqui, que fracassou mais do que eu. Não, nem falo. Cara, eu fracassei demais, velho. Só que a única diferença é o seguinte, eu nunca desisti. Pô, fracassei aqui, vou lá, vou tentar, vou fazer, não vai acontecer. Então eu acredito muito. E hoje o que a gente tá vendo? Ó, eu assim, não vou dizer nomes, porque fica até ruim, eu não ataco nenhum homem, porque nós, homens, nós temos a honra. Sim. Mas, irmão, eu conheço pessoas que são especialistas em pessoas que não gostam de pessoas. Eu conheço pessoas que não suportam. Que não eu conheço pessoas que falam para a pessoa, para ela sair, para ela ser uma pessoa mais motivada, mais lá, e tá tomando remédio para depressão. Eu conheço pessoas que tem ali e é tudo fachada. Sim. Não tem um casamento. Cara, esse é o mundo que a gente tá consumindo, inclusive. Tá consumindo, seguinte, inclusive. Nós temos que ser real, cara. Eu tenho uma palestra que eu rodo o mundo falando vida real, venda real. Nossa. Cara, olha o tema da palestra, vida real, venda real. Eu vou lá, conto os meus feitos, conto. As pessoas falam, cara, como é que foi vender isso, como é que foi aquilo, cara, legal. Mas o que mais me encanta é contar os perrengues, cara. E a pessoa não conta os perrengues, você vê hoje aqui, pum, de uma hora para outra você vê, pô, o cara tá milionário, o cara arrasta para cima, fica fácil, milionário. Né? Tudo fica fácil aqui, cara. Tudo é fácil. Pô, eu vejo pessoas ensinar sobre financeiro quebrado. É uma coisa se eu falar de saúde e eu tô com essa chopeira, velho, não tem como. Eu posso falar de venda eu tenho autoridade de falar. Eu até mudo a minha posição. De venda e conexão com pessoas, eu me conecto com qualquer pessoa que eu quiser. Agora, essa cultura, a gente estava falando em off aqui, eu vou puxar aqui para a mesa, mas antes eu vou falar uma experiência minha aqui sobre essa questão da identidade. Eu tive uma crise. Há 20 anos atrás eu tive uma crise, foi um modelo de reconstrução que chegou até onde eu cheguei hoje, foi nessa, porque eu fui atacado em uma semana, graças a uma oração, em todas as esferas que o homem pode ser atacado. Eu falo muito isso no Reset. E aí eu me olhava no espelho e falava assim, cara, quem sou eu? Eu comecei a trilhar um caminho, me guardei até, enfim, uma longa história, mas qual era o principal? Eu passei por um momento de solidão. E a solidão, ela não é um bom caminho para homem nenhum. Mas o que eu estava fazendo ali? Eu estava me reencontrando. Até o momento em que eu transformei isso em solitude. O que era isso? Eu chegava no fim do dia, me olhava no espelho e ria dos meus vacilos. Dos nãos. Falei assim, cara aconteceu legal, aquilo. E, putz, sabe de nada. E às vezes, tipo assim, eu passei a me amar tanto que eu morava num condomínio sozinho. O síndico falava assim, cara, tu é doido. Eu morava no Rio, né? Vai pra praia sozinho, volta sozinho, sem não ninguém. Eu falei, meu irmão, eu tô com a melhor companhia do mundo. Por quê? Porque, cara, apesar dos vacilos, e é um sinônimo até de maturidade, é você rir dos seus próprios erros e aprender das patadas que a vida às vezes te dá. Porque às vezes você quer ganhar uma disputa, mas você perde uma venda. Você tá com razão, mas perde uma história de um relacionamento. É sobre isso. Entendeu? E aí você fala assim, então tem que ser mentiroso? Não, você tem que se divertir às vezes, até dos próprios vacilos, até das próprias derrotas. Meu irmão, eu vou dizer assim, eu brinco uma coisa seguinte, eu fracassei no meu casamento. Fracassei. Como que eu fracassei?
Isso mexe muito comigo porque é o seguinte, eu cheguei na lona. Na época, minha ex-mulher chegou para mim de um dia para o outro e falou, e hoje eu entendo que não foi por causa de um dia para o outro. Ela falou, não quero mais, tal, e foi tocar a vida dela. Cara, eu pensei que eu tinha morrido. Acabou. Aí eu pensei, cara, eu tenho que aplicar aquilo que eu vivo. Qual que é a minha visão? Eu queria uma mulher temente a Deus, que cuidasse de mim, que fosse minha companheira, tal. Aí eu comecei a pedir para Deus uma mulher muito clara, a minha visão era muito clara, ó, eu quero uma mulher, uma esposa, eu quero uma mulher que eu possa sair, viajar, eu quero uma mulher que eu possa confiar, eu quero essa mulher. Eu desenhei essa mulher na minha cabeça. A minha visão era muito clara. Aí o que eu fiz? Um dia eu estava abrindo o Instagram, olha que louco isso. Eu estava vendo o Instagram, tinha acabado de sair a minha separação no papel, eu estava livre perante a lei dos homens e no papel, eu estava livre, né? Eu olho assim no Instagram uma moça linda falando sobre o Espírito Santo. Cara, eu olhei, aí eu fui, deixa eu ver, tem namorado? Não tem, tal, a conta não fechava ali, não tinha namorado, não tinha, cara, eu acho que ela ia separada igual eu. Aí a minha visão, cara, minha visão tá ali. Qual a estratégia que eu vou ter que montar? Eu me lembro que eu cheguei no meu pastor na época lá da Lagoinha, o pastor Walter, e cheguei para ele assim, pastor, eu tenho uma... Você lembra que você falou que eu podia pedir qualquer coisa para você? Porque eu estava fazendo o mesmo movimento que eu estou fazendo aqui na Atitude, de ajudar a fazer as coisas acontecer, tinha ajudado a igreja lá. Cara, veio uma coisa assim, estratégia. Eu cheguei assim, ó, você está vendo essa moça? Eu mando mensagem para ela e ela não me responde. É só não, tipo, ela vê e não me responde. Minha estratégia foi essa. Daí eu falei, o que você precisa? Eu falei, eu preciso que você mande um e-mail em nome da Lagoinha, convidando ela para ir na minha palestra que eu vou inaugurar a igreja. Estratégia. Aí eu fui nessa palestra, eu chamei um amigo meu, Luciano Hang, né? Daí eu fui fazer a palestra lá de inauguração da semana da igreja. Aí coloquei todas as irmãs que se aproximavam dela, falavam, o Malaquias é gente boa, cara. O Malaquias é um cara bom, o Malaquias é isso. Essa era a minha estratégia. Legal. Okay. Ela chegou lá, assistiu a palestra, beleza, conheci ela e tal. Passou 2 dias, eu pedi o WhatsApp dela. Fui educado, pedi o WhatsApp dela. Pedi o WhatsApp e comecei a conversar com ela. No outro dia, no segundo dia, eu cheguei para ela assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, qualquer relacionamento começa com a verdade. Eu não sou fake news, eu sou de verdade. Eu armei tudo isso. Porque o meu objetivo, a minha visão é namorar com você. Sabe o que ela olhou para mim e falou? Não. Eu dou risada do não. Porque tá na venda. Tá na venda. Quando ela falou não, eu falei, tá bom então. Continuei conversando. Passou 1 hora, liguei para ela de volta. Tô aqui e tal, tava com o Paulo Vieira, lá nos Estados Unidos. Eu falei assim, tal, daí, deixa eu te contar uma coisa. Namora comigo? Ela falou assim, não. Cara, eu te conheço, eu te vi uma vez na vida. Não. Eu falei, tá bom. No 3º dia a pedra não rolou? De manhã eu liguei para ela assim, e daí? Decidiu namorar comigo? Ela, não. Eu falei, não? Então tá bom. Desliguei o telefone, demos risada, conversamos e tal. Aí passa 10 minutos, eu mudei a estratégia. Mudei a estratégia. O que eu fiz? Liguei para ela e falei assim, você não quer namorar comigo, né? Ela falou assim, não, eu também não quero mais namorar com você. Ela, não? Não. Eu quero casar com você. Eita! Aí ela avarou para mim. Agora eu tenho certeza que você é louco. Eu falei assim, louco? Você vai ver agora. Daqui 10 minutos você entra no teu Instagram. Eu fui pro meu Instagram e falei, pessoal, tô aqui nos Estados Unidos, vocês sabem a minha história, porque todo mundo se compadeceu com o que eu tinha sofrido. Eu tô aqui pedindo uma moça em namoro e ela me disse não. Vocês podem me dar uma ajuda? E eu marquei o arroba dela. Até hoje ela está recebendo mensagem. Aí ela, resumindo a história para você, hoje essa esposa, hoje ela é minha esposa. Se você entrar aí, Gabi Malaquias, ela é uma ministra de louvor, minha companheira, a mulher que eu amo, respeito, cuida de mim. Ou seja, exatamente a visão que eu vi. Só que Deus foi tão bom comigo, que daí aqui eu criei a tese que se você entrar no meu Instagram, entrar no Instagram dela e bater ali Gabi Malaquias, você vai aprender uma frase que isso, assim como Deus me deu do avião,
Toda vez que você vê um homem feio ao lado de uma linda mulher, é porque ele é um excelente vendedor. Eu vi essa frase, Papo é verdade. reto. Você entendeu que a conta não fecha? Para nós, humanos, não fecha, mas para Deus fecha. Então, o que eu quero deixar aqui, papo reto para as pessoas. Os homens que estão escutando, porque eu sei que não é só mulher, a maioria é homem que escuta. Você, homem, tenha claro a visão que você quer da sua vida. Vá para a montanha, porque hoje o meu ministério é levar pessoas para a montanha. Eles vão falar assim, o Malaquias está cego. É o seguinte, não ganho nada, gasto dinheiro, gasto o meu tempo, que o meu tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho, é meu tempo. E assim como você, a minha alegria é servir. O S de sucesso só existe por causa do servir. Forte isso, hein? Né? O S ali, né? Papo reto, né? Demais. Irmão, deixa eu te falar, você tocou num ponto que você tem já muito bem tratado, mas é o que fere muitos homens. Muitos. A rejeição. Homem, quando toma um não, pra ele é um dano moral. Dano moral. Ele se sente ofendido, mas fere. E isso você não tem. Você vê o não uma oportunidade. Mas você antes via esse não como algo tão ferido, assim, tão forte, ou sempre foi natural? Sempre foi natural. A venda me ensinou isso. A venda te ensinou com os nãos. Porque eu sabia que eu ia dormir com aquele não e amanhã seria um sim. Ou amanhã de tarde, ou daqui uma semana. Teve clientes que eu demorei 9 meses para receber o sim. Porque o maior desafio do homem é esse, por exemplo. O homem, quando a mulher diz um não para ele, no dia de intimidade, ele se sente rejeitado. Cara, mas você não quer. O cliente dá um não, ele agora você consegue imaginar, se eu fico no não, eu estaria sozinho hoje. Você desistiu. Então, você percebe que isso é uma construção da sociedade, é óbvio, do inimigo das nossas almas, acredite nisso, que o homem hoje não suporta nenhuma vírgula de rejeição. Então eu posso dar um papo reto? Papo reto. Dá um pau aí. Você que é homem, está escutando aí 2 coisas que você tem que fazer na sua vida. 2 coisas. Olha aqui, papo reto. Que nenhuma mentoria. Você pode gastar R$1 milhão. Papo de milhões aqui, Papo gente. de milhões. Eu vou dar dois conselhos aqui. O primeiro, faça legendários. O primeiro. E o segundo, faça o reset. Por quê? Porque você precisa resetar o cara que existe dentro de você aí. Porque nós temos que voltar à configuração original. Sabe quando o nosso computador dá um pane? Você não vai lá. Puta. Esse dia me deu um pane na internet, lá em casa. A internet tava ruim. Eu liguei pra moça. Sabe o que a moça me explicou? Você chega, tira da tomada, deixa 5 minutos fora. Exato. E depois ele vai voltar a funcionar. Pum, funcionou. Então eu vou falar assim, você vai sair da tua vida, vai pra montanha 4 dias. O reset hoje você faz em um dia só. Um dia. Porque é intencional, rápido. 4 mais 1, 5. Eu pedi 5. A menina pediu 5 minutos. Então não é à toa que eu falei isso. 4 dias na montanha e 1 dia no reset. Acabou a sua vida, filho. E eu falo pra você, se você não sair dali transformado, filho, eu mudo de nome. Eu também. Porque eu creio verdadeiramente nisso. O reset é isso. São construções. O próprio nome já diz. São aplicações que deram errado. Por exemplo, não uma rejeição. E eu já tô aqui. Eu amo vender. Eu já tô aqui vendendo um reset. Porque eu só vendo naquilo que eu acredito. Eu só falo. E você vê aqui no olho no olho aqui, ó. É verdade. Meu irmão, isso é um fato. A vida real é isso. Não acredita em tudo que você vê. O cara que mais recebeu não aqui. Mas, meu irmão, pau na máquina. E se você ficar vendo a internet, você vai ficar louco. Primeiro que você vai ficar se comparando. Vai ser uma frustração. Aí é impossível. A não ser que você tenha um helicóptero, um carro importado, 24 horas à tua disposição, segurança, mulher bonita, tudo. Porque essa vida que tem aqui não existe. Olha, mesmo que tenha isso tudo, eu vou falar aqui uma história que eu contei ontem, que eu vivi um tempo atrás. Eu estava em Angra, tinha saído de lanche, estava de barco lá. E aí parou uma baita de uma lancha. Eu estava contando essa analogia porque isso é bíblico. E parou uma lancha, essa lancha na época eu acho que valia uns 12 milhões. É uma boa lancha. Sim. Agora, é espetacular? Para muitos mas para o ambiente onde você está, é mais uma lancha. Sim. Aí eu falei assim pro pessoal que estava na lancha comigo, eu falei assim, olha só, tem 2 coisas ali. Se o comprador daquela lancha ali, ele tá para desfrutar a vida e tudo mais, ele tá bem demais. Parabéns. Agora, se ele tá comprando... Para competir. Eu não dou meia hora, ele vai se frustrar.
e não bateu outra. Deu 20 e pouquinho minutos, parou uma lancha de 65 milhões, quase que do lado dele. Por que eu tô falando isso? Porque você pode ter um helicóptero, mas o outro tem um melhor. Aí você pode ter um aviãozinho bimotor, e aí o cara tem um jatinho. Aí o cara fala, mas o seu não é intercontinental. O seu Rolex não vale tanto mais que o meu. Então, se você se alimenta de patrimônio, você nunca vai se fartar. Se você fizer a comparação, é pior do que a inveja. A inveja você não quer que o outro tenha, por uma questão da sua existência. É frustração, principalmente de pai. A comparação, você sempre se coloca no degrau abaixo. Você não olha para trás e fala assim, você não se compara com o eu de ontem. Fala assim, cara, não tinha nada. E agora olha o que eu tenho. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, tá tudo certo. Isso, se o camarada olhar para coisas, ele vai morrer frustrado. Agora, se ele olhar para causas, ele vai olhar e vai falar assim, cara, aquele ali encontrou 100 mil homens, aquele ali 1 milhão, mas por graças a Deus que eu encontrei com 5 numa célulazinha, tá tudo certo. Ele vai ser grato a Deus por ter sido usado por Deus. Imagina só. Então, isso faz toda a diferença. Isso é forte. Você chega lá com o seu carrão, que tá lá financiado em 48 vezes, você vai parar em alguns lugares aqui e vai falar assim, meu irmão... Esquece. Entendeu? Eu já tive crise assim, né? E tratei muita gente por conta disso. E não é errado ter, tá? Eu gosto de coisa boa. Eu digo crise, se eu te falar da crise, por exemplo, teve quando eu me mudei para a beira da praia, lá na Barra, um dos melhores condomínios que tinha na Barra, falei, Deus, eu não quero mais tanto carro. Eu fiquei sem carro. Não deu certo. Mas minha crise qual era? Era saber se meu coração estava nas coisas ou no carro, porque é bom às vezes dar uma calibrada. É bom a gente andar vigilante, sabe por quê? Porque senão você entra num flow. Você não é produto no meio, você não está à sua volta, por isso que é bom a gente se cercar de pessoas que caminham na mesma unidade de linguagem, no mesmo propósito. Porque senão você se contamina. Aí eu falei assim, cara, todo mundo aqui, eu falei, quer saber, eu vou ficar sem carro. Vamos ver o que vai acontecer. E fiquei sem carro um tempão. Só não deu certo, porque minha demanda é alta. Sim. Então eu fiquei sem carro, né? Eu tinha o carro da minha esposa, da família e tudo mais. Mas eu assim, não tinha mais carros, entendeu? Eu tinha só um. E não deu muito certo. Mas por que eu tô falando isso aí? Porque todas as vezes é bom você fazer um checklist. Se você realmente é livre, você tá inventando o que tá livre, entendeu? Meu Deus, olha que palavra. Mas é sobre isso. Então, meu amigo, papo reto. Como é bom ser real, né? Como é bom ser verdadeiro, ser livre. Foi para a liberdade que Cristo hoje libertou. Cara, às vezes uma coisa que Deus tem trabalhado muito comigo é a proximidade com Ele. Irmão, eu já frequentei as melhores mesas do mundo. Já andei nos aviões mais que você pode imaginar. Quando eu trabalhei com futebol, o poder, o livre acesso, tudo que você pode imaginar, tudo que você pode imaginar, eu já tive acesso. E eu te falo uma coisa, em nenhum momento eu me senti mais rico do momento que eu estou vivendo hoje. Nenhum momento. É a melhor coisa do mundo. Meu irmão. Não existe nada melhor do que servir ao próximo. Né? Servir ao próximo. Quando eu estou na montanha, quando eu estou ali na igreja, quando eu estou ali conversando, cara, eu te convido. Vá de meio-dia ali, por esses próximos dias, vai comer uma marmita comigo. Vambora, mas eu vou lá comer uma marmita. Vai lá comer uma marmita comigo. Cara, você vai olhar aquela atmosfera, você vai falar assim, cara, é sobre isso. É sobre isso. Isso é ser homem. E entender que eu não sou melhor que aquele pedreiro. Mas apesar de você mesmo, você pode ajudá-lo, e tá tudo certo. É isso. Então, amanhã ele pode nos ajudar. Eu tenho pastores, né? Extremamente humildes, sim, que são voz e são intercessores da minha vida hoje. E eu toda hora estou aprendendo. Toda vez que eu vou na montanha, eu faço questão de servir. E eu estou aprendendo. Não é porque eu sou embaixador do Legendário que me faz melhor. Muito pelo contrário. Eu tenho que ser exemplo e eu tenho que lavar literalmente os pés das pessoas. Por quê? Porque eu tenho que dar o exemplo. O maior chamado na palavra de quem serve. Jesus não fez isso? Lavou o pé até dos caras que sacanearam ele, traíram ele, velho. E geral fez isso, né? Então, nós estamos aqui para servir. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito grato a Deus. Você pode contar comigo sempre. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast de 3 horas, né? Que era combinado 30 minutos, mas não tem como a gente... o vendedor nunca para... Eu quero um dia vir aqui contar os detalhes de como foi feita algumas negociações da minha vida, como que Deus agiu na minha vida. Vamos fazer uma sequência, porque vamos deixar aqui o gostinho de quero mais. Eu apresentei o irmão, eu tenho certeza que você gostou. E vai te inspirar a ser mais autêntico e ser mais resiliente, porque o que ele ensinou aqui é resiliência e autenticidade. Cara, quando você é você mesmo, é mais fácil. Fala a verdade.
ser autêntico dá menos trabalho, porque senão você tem que ficar se lembrando quem você tá mentindo pra quem você é. Dá muito trabalho ficar lembrando disso tudo, personagem, né? né? É melhor ser um só e tá tudo certo. Dá o papo reto final aqui pra gente fechar esse... Primeiro, eu sou o único mala gente boa que vocês conheceram até hoje, Malaquias, tá? Eu quero só deixar uma mensagem para vocês. Tenham claro a visão, porque tudo começa no V de visão. Tenham claro a visão onde vocês querem chegar. Eu todo dia, eu tenho muito clara a visão, oro pela minha visão, e depois que eu completo a visão, eu vou para a próxima visão. Depois que eu chego lá no S de sucesso, né? Que muitas pessoas podem falar sorte, eu faço o ciclo. E é isso que não me faz um cara depressivo, é isso que me faz ser um cara apaixonado pela vida, e é isso... eu só paro no S ali de sucesso quando eu estou servindo, que ali na verdade eu estou tendo aquele sucesso. Aí eu volto para a nova visão e fico perguntando, até quando? Até quando eu puder andar? Até quando eu puder pensar, sonhar, eu sempre vou ter uma visão. Então, desperte o vendedor que existe dentro de você, desperte o apóstolo Paulo dentro de você, e você nunca mais você vai passar nenhuma dificuldade, seja ela financeira, né? Tenha Deus como sócio, e o resto, meu irmão, aproveite a vida real da melhor forma possível. Irmão, obrigado, viu? Honra sua vida. Tua vida também, viu? Quero poder ter a oportunidade de caminhar com você. Quero falar que através da vida do João eu tive a oportunidade de conhecer você. E olha aqui, deixa guardado esse podcast. As pessoas vão ver muita gente caminhando junto. Vamos ver. Eu preciso aprender com você. Também preciso aprender com você. Eu preciso aprender com você. Eu preciso modelar algumas coisas em mim. Eu tenho certeza que você vai ser esse homem que vai ajudar. E a gente fazer os homens aí ficarem cada vez mais fortes. Papo reto. Obrigado, meu irmão. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Muito bom. Irmão, que inspirador você. Bom demais. Tenho certeza que Deus está em vários lugares.